estamos já terminando, que nós vamos estar até o capítulo 7. Então, hoje eu dou o 6 e o 7, semana que vem, acabou o nosso curso. Pelo menos, essa é a penúltima. Pelo menos, Romanos estão formados, hein? Vocês vão dar aula para mim aqui depois. Estão preparados já. O senhor vai começar a catecúmeno? Hein? Agosto. Agosto de Deus, mas é agosto. De profissão de fé, agosto. Sempre a profissão de fé eu dou em 4 aulas. 2 anos de história, 2 séculos de cristianismo, em 4 aulas. Bem rápido. Você fez comigo, não fez? É muito rápido. É só para a pessoa ter uma noção do macro do cristianismo, do micro que é a reforma e do micro que é o calvinismo. Vai? Eu vou do macro para o micro, vou fechando. Né? Mas para quem já tem uma noção, né, vale a pena. Quando alguém está começando, a cabeça se ferve, né? Hein? Romanos 5, Eu vou dar uma passadinha no 5 e vou, na verdade é o 6. Crente mesmo, firme em Jesus. Acabou. Veja lá, ó. Ela não está comendo farelo agora, não, está comendo coisa pesada. O irmão dele também era do CCB. Eu não era da CCB. Você não? Você nasceu crente? Não, nasci católica. Então já melhora do que a CCB. Eu já passei por várias, Não, o CCB é melhor do que católico. várias emoções. O católico, uma católica é melhor do que a A CCB. família da minha mãe era, mas eu É? não fui. Muito bem, estamos vendo agora a justificação, né? Foi o último capítulo que fizemos, o capítulo... De qual? Canelinha de fogo, sapatinho de fogo, o varão do movimento, que Muito bem, gente. Estamos vendo aqui no capítulo... Olá! Aí, quando vem para a igreja presbiteriana, fica esnobando bota, sabe? Tem pessoa que vem da presbiteriana, não, aí esculhamba tudo, deixa a barba crescer, o marido, esculhamba tudo. Nunca mais vou passar frio. Você vai perder a salvação por causa desse negócio. Muito bem, estamos vendo justificação pela fé, tá certo? Justificação pela fé, tá certo? Estou perguntando, tá certo, mas está totalmente certo? Não, tem que ter somente pela fé. Porque a Igreja Católica também tem salvação pela fé. A CCB também prega salvação pela fé. Mas não é, olha a palavra, não é somente. Tem que ter junto o quê? Obra, piedade. Olha a palavrinha, gente, fecha. Somente. Somente. Não é somente, tem que ter coração, mas é somente. Somente pela fé. Essa palavrinha muda, porque eu acho que faltou a Lutero e a Calvino essa palavra. Eles foram precisos, mas não foram cirúrgicos, né? Faltou a palavra somente. Isso aí uma colocação minha. Faltou a reforma protestante. Colocar somente pela fé. Porque a Igreja Romana também, a CCB também, qualquer outra assembleia, qualquer um, pela fé. Não estou comparando uma com a outra. Muitas vezes eles falam pela fé. Justificação pela fé. Eu, como protestante, falo justificação, o quê? Aí sim. Aí eu fechei o ciclo. Não tem entrada mais. Né? Justificação somente pela fé. Olha o que fala aqui no capítulo 5. Nós já vimos, aí eu vou rir rapidamente, vou pular para o 6, tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos, mediante e através da, tá? Temos paz com Deus. O primeiro fruto da justificação, qual que é? Paz com Deus. É o primeiro fruto da justificação. Cleri, com aquilo que você sabe sobre justificação, tem lógica o primeiro fruto da justificação ser paz? Tem lógica? Tem. Por que ele fala que é paz com Deus? Porque não estava em paz com Deus. Cortados, seccionados, porque Deus tinha uma crise com o homem. Qual era a crise? A queda, pecado original. Então, quando o homem cai, ele peca, a gente chama de lapso, né?
Daí, infralapsariano, supralapsariano, né? Lapso, queda. Teve um lapso espiritual, uma queda. Como a gente vai no hospital, o cara tem surto, ele teve um lapso psicótico. Uma cisão, um corte, né? Uma cisão. Muito bem. Então, o homem estava em crise com Deus, em contenda. O profeta Zacarias, acho que Deus tinha uma contenda com o homem. O pecado do homem faz separação, diz Isaías, entre Deus e o homem. O fruto da justificação, eu entrei em paz com Deus. Eu diria melhor, Deus entrou em paz comigo, que o problema não era meu, era dele. Porque se ele não se mostrasse a nós, a gente já nem sabia quem era Deus, nós íamos ser pagãos. Nós íamos adorar alguma coisa, íamos, porque o ser humano é estritamente espirituoso, não falo espiritual. Ele ia adorar alguma coisa. Então, ele ia ficar perdido espiritualmente no mundo. Então Deus resolve tomar uma decisão de colocar uma bandeira branca lá no Calvário. Pá! Estou em paz. Né? Por isso que a justificação é pela paz, mediante a fé, né? Justificados, pois, temos paz com Deus por meio de. Por que por meio de? Que era o advogado. É o cara que era o intermediário. Você tinha o juiz, você tinha o acusador. Quem era o acusador? A lei. Não matarás, eu mato. Não adulterarás, adultero. Não mato, eu mato. Eu não mato fisicamente. Não adultero físico, mas eu mato. Roubo é roubo. Então, a lei, a minha consciência também era testemunho de acusação. A lei, testemunho de acusação. A consciência, testemunho. Quem que sai livre desse tribunal, meu Deus? E outra coisa, Satanás era minha testemunha de acusação. Lembra lá o juro com Jó? Lembra do Jó? Como é que eu saio livre desse tribunal, gente? Com testemunhas tão vorazes, querendo me comer o fígado vivo. Como é que eu ia sair vivo disso? Cristo pagou essa dívida por mim. Lembra da semana passada que eu falei que eu não devo nada para ninguém? Lembra? Eu não devo nada para ninguém. Não devo nada para Deus, não devo nada para Satanás, não devo nada para mim, não devo nada para a lei, não devo nada para a consciência. Eu só devo uma coisa, diz Paulo. A ninguém deveis coisa alguma, exceto o quê? O amor. Aí eu devo para Deus, para a consciência, para o cachorro, para o cavalo, para a árvore, para o peixe, para você. Aí eu devo para todo mundo. Mas nada mais. Nada mais. Então, nós entramos no estado de paz com Deus. Primeiro fruto da justificação, paz. Vamos continuar. Por intermédio de quem? Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça que nos foi, na qual estamos firmes. E gloriamos na, o quê? Esperança. Lembra que eu falei sobre esperança? Esperança não é assim com essa esperança social. Quem sabe vai dar certo? Eu espero que dê certo. Não. É como você quando era pequenininha, ia para a escola. Daqui um pouquinho, papai ou mamãe vinha, ou vovó, iam me pegar. Você ficava tranquila. A única coisa que sua vovó, mamãe e papai não estavam lá, é questão de espaço e tempo. Só isso. Você fala, cadê sua mãe? Fala, está logo ali, ela vem me pegar. Você tem certeza? Uhum. Todo dia ela vem me pegar, ela está ali, vai estar ali. E vai estar mesmo. Então, essa é a nossa esperança, é uma esperança viva. Sabe onde Jesus está? Ele está ali, para voltar. Igual você esperava. Ele está ali, Esperança, esse é o tipo de esperança que Pedro chama na primeira carta, capítulo 1, versículo 3, de esperança viva. Esperança viva. Fica pulando igual pipoca, igual milho na panela antes de estourar. Aí começa, essa é esperança. Tá? Esperança viva. Vamos lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Hein? Perseverança. Perseverança. Por que o justificado tem perseverança? Porque ele sabe que não depende dele. Ele pode enfrentar qualquer coisa, mas ele vai chegar lá. Ele vai chegar. Por causa da obra do mediador. Você tem certeza? Tem. Por isso é que essa esperança é viva. Ela é a esperança viva em nós. E nós podemos caminhar, caindo, tropeçando, batendo na canela na calçada, ralando o joelho,
mas estamos firmes, vamos caminhando, de fé em fé, de glória em glória, até aquele momento em que o Senhor virá para nos buscar. Então, essa é a perseverança cristã. E a perseverança produz, o que aí? Está escrito aí? Leia para mim aí. Experiência. Não é nessa caminhada do dia a dia, não é esse cai e levanta que a gente tem todo dia, que a gente adquire o quê? Maturidade, experiência com Deus do cada dia. Experiência com Jesus na comunhão, experiência com o Espírito Santo em oração. É isso que gera experiência na gente. Você pode perguntar, pense numa pessoa que você julga muito cristã, ela vai contar as experiências que ela tem com Deus, porque é só através disso é que a gente adquire musculatura, envergadura espiritual. Isso é espiritualidade verdadeira, não é essas coisinhas de fora, experiência com Deus. Não é? Então, a justificação produz experiência. Veja quantos frutos maravilhosos: paz, esperança, perseverança, experiência. Vamos caminhando. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser por um bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quer dizer que você não é pecador mais? Não. Ele não está falando de prática, de um ato ou outro. Ele está falando de um estado de pecado. Um estado. Não é que ele não, o cristão, ele não é pecandeiro, ele é pecador. Ele não pratica, ele não vive na prática do pecado. Isso se chama, o pecador pode fazer boas obras. O homem sem Cristo pode fazer coisas até melhor do que você, melhor do que eu. Mas ele está no estado de pecado. Que condena o homem não são os pecados. É o pecado, a queda. Paulo fala muito isso nos primeiros capítulos. Ele fala de pecado, 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 muito singular, sempre no singular, depois ele põe no plural, porque o pecado produz pecados, aí sim, mas o que nos condena não são os pecados, é o pecado. Quando Deus mata essa raiz em mim, tem frutos ainda velhos, mas frutos que já nascem minguado, né? Lá no interior, já nasce minguado, já nasce fraco, porque a raiz já foi extirpada. O pecado, ele tem a presença dele em nós, ele tem até o poder dele em nós, mas ele não tem a condenação dele em nós. Nós não estamos livres da presença do pecado, não estamos livres do poder do pecado. O pecado não tem poder. Tem. Nós estamos livres da condenação do pecado, porque alguém pagou isso por mim. Quem é? O meu advogado, o meu Senhor, aquele que chegou lá na cruz e pagou minha dívida impagável. Você que trabalha federal, dívida impagável. Ele tinha cacife para pagar e sobrar ainda. Ele pagou ao pai dele toda a minha dívida. E o juiz se sentiu o quê? Satisfeito, porque Deus tinha um estado de ira dele, dentro dele, ira. Ele desflechou, jogou a ira dele naquele perdido do Calvário. Ele desflechou toda a ira dele. Quando ele desflechou a ira dele, ele se sentiu pleno, agora acabou. Acabou. Um irmão da geração daqueles miseráveis lá pagou por eles. Ele é da mesma geração, ele tem o mesmo sangue deles, ele tem os mesmos sentimentos dele, mas ele era perfeito. E ele pagou. Pagou porque só quem é Deus pode perdoar o pecado. Ele é Deus. Pagou que só o humano poderia pagar o pecado do humano. Ele é homem. Antes de ser 100% Deus, 100% homem, ele é plenamente Deus, plenamente homem. A palavra plenamente é melhor. A gente estuda teologia, fica meio detalhezinho, mas é melhor. Plenamente Deus, plenamente homem. Porque os presbiterianos falam 100% Deus, 100%. O negócio de porcentagem para o ser é muito matemático. Nós temos que ser mais ontológicos, mais filosóficos, né? Ele é plenamente Deus, plenamente homem. Tá bom? Tá certo ou tá errado, Cleri? Obrigado. Vamos lá.
Vamos lá. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos de quê? Da ira. Lá no começo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, somos justificados da ira. Nós estávamos debaixo da ira. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, somos filhos da ira. Você pensou cair na ira de Deus? Está louco. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, quem sabe amanhã, quem sabe eu vou ser salvo amanhã, não, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora, no ato da morte de Cristo, recebemos o quê? A reconciliação. Reconciliação. Isso é uma obra de Cristo na cruz do Calvário. Reconciliados com Deus. O que é reconciliar? Alguém estava brigado, alguém trouxe as duas partes e resolveu fazer um acordo com eles. Não é? Não é assim que a gente faz a... Olha lá, seu doutor. A reconciliação é assim, as duas partes estavam brigadas e alguém passa para lá. Já fez? Já? Então ele foi reconciliado com Deus. Esse é outro fruto da justificação, a reconciliação com Deus, porque estávamos debaixo da ira. Agora ele vai fazer um trabalho, um tratado interessante aqui a partir do versículo 12, portanto, 12 de Romanos. Mesmo como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Lembra que eu falei, como é que se chama isso? Aula passada, federalidade. Lembra? Nós estamos federados a Cristo. Federados a Cristo, Adriano. Assim como existe uma federação minha em Adão, pela morte, mas eu não estava lá para o pecado de Adão, o problema é dele, por que eu tenho que pagar por isso? É a mesma coisa de seu filho dizer, por que sua filha parece com você? Sinto muito, ela podia ficar nervosa, eu não queria ser igual papai e mamãe. Federado. Você não tem saída. Não tem saída. Federado. Ou dizer, ferrado. Não é? Acabado, ferrado. Então ele diz, assim como por Adão nós todos estamos federados, 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eu expliquei isso, não quero entrar nisso agora. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. O quê? A lei. A lei foi dada, trazendo a morte a todos os homens, mostrando na cara do homem quem é o homem. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança e transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eu não pequei igual a Adão. Não, eu tive os meus pecados. Mas todos os meus pecados que não eram igual a Adão, que não era a fruta, que não era a mesma coisa, desobediência. De um outro jeito, uma outra coisa, mas é desobediência do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A desobediência é inata, é intrínseca ao homem. A minha netinha, Cecília, você criar pessoa inteligente com capacidade de argumentar, você dá liberdade, aguenta. E a Cecília procurou a mãe dela é muito severa. Ele falou, mamãe, o que foi, Cecília? Eu não sei porquê. Vem uma coisa na minha cabeça e eu falo o seguinte, minha mãe é uma idiota. Mas eu não quero falar isso. Ou seja, é idiota. Como uma criança de 5 anos tem um argumento desse psicológico. Queda. Agora, vai criá-la para fazer um argumento desse para o bem. Sabe o quê? Somos filhos de Adão. Então estamos federados, aí chama federalidade, como os estados brasileiros são federados. Nós somos uma república federativa do Brasil. Não sei se é república, mas federativo é. Nós somos uma república federativa do Brasil, né? Somos. Os estados são federados, interligados, né? Os estados americanos são um pouco diferentes da gente, né?
eles são não são tão federados. Eles têm uma certa constituição local deles, tema geral, mas tema local, etc. Algumas penas são aplicadas em um estado, não são aplicadas em outro estado. Nos Estados Unidos e assim, no Brasil não, que é igual para um, igual para todos. Nós somos uma república federativa, estamos federados um ao outro. Tanto que o estado de São Paulo carrega o Brasil nas costas. Carrega. Ó. Por quê? E os outros são os federados. Né? Casou com a Tereza, aguenta a despesa. Agora você vai ter que segurar o B.O. Não é? Então estamos assim em Adão. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Vocês viram que ele faz um paralelo entre Adão e Cristo? Como Adão federou a humanidade em cima dele, Jesus agora federa nele uma outra humanidade. Nós estamos federados em Adão. Esse tema teológico da Bíblia, federação, federatividade, está muito ligado ao batismo infantil nosso. Nossos filhos são federados aos pais. Não quer dizer que são crentes, não. Vão nascer crentes. Não, federados. Os presbiterianos não estudam a Bíblia rasinha, assim, só na casquinha. A gente estuda para valer, no fundo. Né? Então, nossos filhos são federados a nós. E por serem federados a nós, mesmo eles sendo de longe de Deus, eles recebem bênçãos dos pais que oram por eles. Os outros pais não fazem isso, ou que não entendem assim. Os nossos filhos são federados a nós. Chama-se reconciliação. Deus nos reconciliou a nós e a nossa família em Cristo Jesus. Pois assim, 18, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, lembra, a justiça. Por que precisamos ser justificados? Porque estamos debaixo da ira, estamos debaixo do juízo. Qual juízo? Está ferrado, morte. A alma que pecar, diz Ezequiel, essa morrerá. Todos pecaram, todos morreram. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está certo? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, federado, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Por isso que foi dada a lei. Quando você conhece a luz, vê a luz, você pode enxergar suas trevas. Se você estiver só na luz, você nunca enxerga trevas. A gente enxerga a condenação da gente. Quando a gente vê a lei, e depois que a luz sai sobre nós, nossa, como eu me enganava, como eu achava que eu era mais ou menos. E para Deus não tem mais ou menos. Né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo foi condenado de ser um liberal. Condenado, porque ele dizia que as pessoas deviam pecar muito para receber muito o quê? Graça. Pô, então Paulo era um liberal. Não, ele não estava falando isso. De modo nenhum. Mas quem queria acusar a Paulo? Quem quer acusar? Acha qualquer coisa. Né, Luiz? Você inventa. Então, as pessoas, os inimigos de Paulo que estavam não fora da igreja, dentro da igreja, estavam acusando Paulo que ele era um liberal. E além disso, ele mandava Getúlio saudar com ósculo santo. Olha que cara liberal, meu. Igual eu saldo vocês com um beijo. O cara era um liberal. O cara era um liberal danado. Você pode usar brinco com Paulo, pode usar bota. Esse cara é um liberal. Ele é um mundano. Tem que ser o meu judeuzaço. Para ter aquele jeitão. Paulo era um gentiozaço. Igual Jesus era. Igual. Ele era muito parecido. Né? Muito parecido. Já o que não acontecia muito com Pedro, com Tiago, João talvez mais, mas Pedro e Tiago eram muito ortodoxos, né? Muito ortodoxos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que precisa de igreja assim. Você acredita? Tem. Porque eles não sabem viver na liberdade. Se cair um cara desse dentro da presbiteriana, ele vira um diabo. Porque é livre. Tem gente que precisa de viver assim, que não tem condição.
psicológica, emocional, social e espiritual de ser livre. Tem que viver na cadeia. Igual aqueles passarinhos que eu pegava quando era criança, antigamente podia, né? Aí eu tinha meu passarinho de estimação, e às vezes soltava, ficava muito comum, eu soltava e ficava em volta da gaiola. Queria entrar para a gaiola, não queria ser livre. Igual os escravos no tempo da Guerra de Secessão. A maior frustração do governo americano, do Abraham Lincoln, foi que muitos escravos não queriam sair da escravidão. Né? Então tem gente que não pode, tem que viver na gaiola mesmo. Soltar vira o diabo. O povo que sai do Egito também. O povo que sai do Egito, vou comer a panela, vontade de comer aquela panela de cebola do Egito, mesma coisa. Tem gente que não, aí tem que ter igreja assim. Porque ele fica preso, dentro, cheio de conflito, de medo, mas pelo menos aqui fora eu estou mais ou menos garantido. Eu ponho um gesso aqui da Luísa Brunet, lá dentro é Luísa Erundina, mas eu ponho um gesso aqui dentro, ela fica bonitinha. Se soltar, vira Luísa Erundina. Ficou horrível, né? Então, Paulo termina a sessão dizendo, 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça, por quem? Pela justiça. Justiça de quem, Rafael? Minha? De Cristo. Imposta, essa palavra você conhece, essa, hipotecada a nós. Justiça outorgada. É uma outorga que Jesus me oferece na cruz do Calvário. E Paulo usa a palavra outorgada. Ele era um jurisconsulto, Paulo era um advogado. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha esse versículo. Às vezes a gente lê, a Bíblia assim meio en passant, você não percebe a grandeza do que está sendo falado ali. Para mim foi uma maravilha. Mas quanto que custou isso para a Trindade? Quanto que custou isso para a Trindade? Posso dizer? Uma eternidade. Porque desde a eternidade, Jesus morreu por mim. Tomou? Desde a eternidade, Jesus morreu por mim. Isso é maravilhoso. Se isso não encantar o seu coração com o cristianismo, não sei. Não sei. Eu não aposto mais em você em nada. Desde a eternidade, Jesus morreu por mim. Olha que frase infantil nossa, né, Rafa? Que a gente aprende na escolinha. Desde a infância, Jesus morreu por mim. Desde a eternidade que eu falo isso tudo, tá? Para trás e para frente. Jesus morreu por mim. Muito bem. Agora terminei, vou entrar no 6. Capítulo 6. Olha o que Jesus fez por mim. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Está feita a obra. Como agora eu vou viver? Qual é a resposta que eu dou a isso que foi feito até o capítulo 6? Quais as possibilidades que eu tenho de viver uma vida, olha bem, parecida com a de Jesus? Antes, 0. Agora eu tenho, não igual em termos de essência, mas uma vida parecida com Jesus. Com esse meu irmão mais velho. Parecido com essa nova raça. Agora sim, com um sotaque novo. Agora sim, Denise, com uma roupa nova. Não é a roupa nova do conjunto, não, que canta bem pra caramba, não é essa? Mas com uma roupa nova. Né, Getúlio? Uma roupa nova. Roupa nova. Eu gosto mais de roupa nova, mas não é aquela, não. Então vamos ver agora. Qual a resposta que o cristão dá à obra de Cristo, até o capítulo 5, e quais as possibilidades que eu tenho de viver uma vida parecida com essa nova genética, com essa nova raça, parecida com o meu irmão mais novo. Como é que é isso? De repente eu me vi num lugar completamente novo. Eu não era acostumado com esse clima. Tem gente que estranha quando vem para um clima novo. Não era acostumado com esse sotaque. Eu tinha um sotaque religioso, mas não tinha um sotaque santo. Eu não era acostumado com esse tipo de roupa. Como Paulo diz, revestivos do novo homem, desvestir, é a linguagem simbólica que Paulo usa muito, vestir e desvestir. Colossenses ele fala muito isso, sobre isso. Muito bem, agora vamos ver. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, Cleri? Eu vou permanecer no pecado só para que eu tenha mais bênção?
Eu vou desobedecer mais o meu pai só para que ele me perdoe mais? Eu não vivo mais assim. Eu acho estranho agora aquele outro tipo de vida. Eu sei que tem um prazer dele. Quem não pode comer carne de porco, adora comer carne de porco. Faz mal, mas é gostoso. O pecado, escutem, tem o seu prazer do lado de lá. O prazer que destrói, mas não fala que não tem, não, que você está mentindo. Seu fariseu hipócrita. Ele tem o seu glamour. O Satanás pegou Jesus e levou lá naquele pináculo do monte e disse: eu te dou toda a glória deste mundo se você me prostrar e adorar. Não tem glória? Que diga Glória Menezes, casada com Tarcísio Meira, bonito pra caramba, como não tem glória? Uma glória que murcha, porque a glória agora não é Menezes mais, né? Acabou. Então o mundo tem a sua glória. O pecado tem o seu encanto, a sua beleza. Só que mata. É igual um diabético que é louco com açúcar, né, Jesus? Louco com açúcar. Cheira açúcar, fica doido. Gosta. Sabe que é ruim, mas é gostoso que nem pecado. Meu pai que falava isso. Isso é gostoso que nem pecado. Ele era o meu filósofo. Não é que ele pecava, não é que ele queria pecar. Ele sabia que o pecado tinha um outro prazer. Cícero, isso é gostoso que nem pecado. Pai, é isso mesmo. Ele tinha razão. Ele está falando naquele sentido, tá? Não. Porque tem gosto. Tem gosto, Clari. Não tem. Eu sou diabético, Jesus. Olha, comi açúcar de novo. Por isso somos tentados. Né? Eu sou tentado. Se não fosse gostoso, a gente... Não tinha, não. Para quê? Para que tentação, né? Mesma coisa de me oferecer beterraba. Eu morrendo de fome. Falei, Cícero, olha que gostoso. Falei, você não me atrai, meu. Mas se eu me oferecer um torresminho, rapaz, de uma pururuca, nossa, uma cerveja gelada, aí não. Me mata, Rafael. Eu vou para a galera. Não é? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele fala assim, isso quer dizer modo nenhum. Não! É isso que ele está falando. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como é que eu vou viver para uma coisa para a qual já morri? O pecado para o cristão, embora tenha o seu prazer mundano, ele é um paradoxo, ele é uma trombada na gente. Tromba. É que nosso fusquinha é velho, pneu careca, de vez em quando uma derrapada e tromba. Mas isso não estraga meu carro, não, é o melhor que eu tenho. É uma trombada, o pecado é um acidente agora. Antigamente não, antigamente era um acontecimento comum. Hoje é um acidente. O pecado é um acidente que não faz bem para a gente de jeito nenhum. Por isso que as outras igrejas evangélicas acham que o presbiteriano é liberal. Você pode fumar? Pode. Onde está na Bíblia que não pode fumar? À vontade. Quantas pessoas na igreja fumam? Ninguém. Nós nunca pregamos contra isso. Nunca. O presbiteriano não entra nesse detalhe, porque os pastores presbiterianos antigos, todos fumavam. Muito. Contexto, situação. Spurgeon? Morreu, deve ter morrido com um câncer, que desgraçado. Sim. Cheio de coisa. Então Paulo estava dizendo, como é que nós vamos viver? Porque isso tudo, eu já falei para vocês, terceira vez que eu falo, 90% dos nossos pecados são pecados sociais. 10% é pecado social? Pecado. 10%, Adriano, pecados teológicos. Quais são os pecados que não têm tempo, que são atemporais? A lei. Todos os não na lei, todos são pecados sem tempo. Sempre pecado não cumprir a lei em qualquer tempo. Os sociais não. Os sociais se tornam pecados. Porque você escandaliza quem? Aos outros. À medida que você sabe o quanto faz mal para o seu corpo, eu brinquei com vocês, ser viciado em cafezinho não é pecado, tá, Getúlio? Vocês são hipócritas mesmo, meu. É vício do mesmo jeito, Santa Maria. É vício do mesmo jeito. Só que, socialmente falando, ele é aceitável. Coca-Cola. Nossa, chocolate.
Mas não é, ou não? Cícero, pecado é só aquilo, não pode fumar, não pode beber, hein? Olha, não pode jogar, isso é social. Não estou dizendo que não é, não, gente. Ele se torna. Por isso que quando você for aconselhar um jovem, por exemplo, que está nesse fulgor, né, dos hormônios da juventude, preste atenção como é que você vai falar com ele. Por que você não faz? Eu não posso fazer isso, você faz aquilo. Hoje os moços são muito bem informados. Não pode usar tatuagem, tá, Gessé? Você nasceu com essa sobrancelha desse jeito? Você nasceu com esse braço limpinho assim? Hein? Agora você passa um batonzinho? Por que você faz isso? Você está tirando o que é de Deus, natural. E aí? E as pessoas que fizeram sobrancelha querem colocar de novo agora. Eu querendo colocar cabelo, a mulher colocando com sobrancelha. Notem o cuidado que você tem quando você for falar com uma pessoa mais nova, ou até uma pessoa jovem na fé. Cuidado. Você pode jogar um peso sobre ela que você não pode carregar. Cuidado. É melhor você partir por princípios. Vai no princípio. O que a Bíblia diz sobre isso? O que seus pais dizem sobre isso? O que os mais velhos dizem sobre isso? O que seus melhores amigos dizem sobre isso? No final, o último, seu coração. O último coração é o mais enganoso. Faz o que está no seu coração. Vai! Você não estaria aqui nunca, você não teria filho, você estava arrebentado aí. Vai! Coração é enganoso, diz a Bíblia. É mais fácil você mudar a cor de um tigre do que você mudar o seu coração. O último a perguntar é o seu coração. Uma sobrinha que foi criada comigo, filho de pastor, meu sobrinho que morreu de acidente, e ela foi criada com a mãe era liberal. Um dia ela chegou, ela fez X coisa, disse, olha, isso não, aqui em casa não dá para fazer. Não, a minha mãe me ensinou que eu faço o que está no coração. Aqui não, aqui você faz o que está na razão. Depois que concluir a razão, depois assentou, então, aí você pergunta, aí você pode perguntar o coração. Depois. Coração, em primeiro lugar, é fria. O que a Bíblia diz sobre isso? O que meus pais dizem sobre isso? O que os mais velhos dizem sobre isso? O que meus melhores amigos dizem sobre isso? E o que o meu coração, no final, diz sobre isso? Não faz o contrário não, que vai dar besteira, para não falar da palavra. Muito bem, aí Paulo continua. Porventura, versículo 3, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, Jesus fomos batizados na sua morte, por isso que nós aceitamos o batismo por imersão. Porque o batismo por imersão tem uma característica bíblica, morte e ressurreição, mas não é a única. A questão dos pentecostais é que ele acha que é a única explicação do batismo é morte e ressurreição, e não é a única. Você vê muitas outras na Bíblia, como aliança, né? Como a entrada das crianças para a família da fé através da circuncisão, a gente entra através do batismo, um monte de coisa. Mas o pentecostal é a única explicação, e não é. Não é. Por isso que nós aceitamos, porque é uma das explicações do batismo. Tá? Absolutamente. Mas não é o pastor Cícero, não, é a igreja mesmo. E eu também. Eu não aceitaria. Mas é conjuntural, o que eu falo, social, lembra? Naquela época, eles achavam que esse CCB era crente. Era crente. Eu considero que essa igreja aceita o meu. O seu aceita, porque é evangélico. Lembra da ceia? Qualquer irmão, de qualquer igreja, o quê? Evangélica. Pode participar da ceia. Foi depois da pandemia, acho que foi 2022 que a presbiteriana reconheceu a CCB como seita. Uhum. Acho que ela... Antes, porque foi indo. Foi depois da pandemia que eles gravaram os cultos, aí ficou gravado. Ficou gravado. No caso de criança que não é batizada quando é bebê, na presbiteriana, nas igrejas
igrejas evangélicas Não. é assim, 12 anos. Tem que esperar fazer 12 anos para poder batizar 12, e tomar ceia. 12 ela converte, é isso? É, 12. Com Aí- 11 não? Não, Com 13? não, sim. a Mas partir por que de 12? Por que 11? Porque vem lá da Ah, católica que tradição. batismo. Ah, eu estou falando de tradição. Eu não estou falando da Bíblia. E aqui? Aqui são os bebês. Então, mas se o bebê não é? Não é o quê? Não Não tem os pais? Não. Como é que ele vai entrar na aliança se ele não tem genética? Se vem agora? Ah, sim. Chegou agora. Ah, sim. Mas os pais têm que ser. Não, o seu caso é tranquilo. Não, mas a minha menina não é batizada evangélica, porque quando eu saí da evangélica e vim pra cá, ela não tinha idade pra batizar. Aqui não tem. Ela é católica. Aqui não é católica, não é nada. E ela não é nada. Porque a água não faz nada. Então, e aí, Agora você está eu queria batizando. perguntar, tem uma data específica Tem, pra, tipo tem. assim, ela tem que ser com tanto... Não, aqui é com zero, na barriga. Na barriga não Então, dá, se tem que ela nascer. falar assim, quero batizar, ela pode Sim, batizar. não é quero, ela tem que ser. Então, porque ela não é. Ou você tem que entrar no pacto. Até no dia da ceia, ela fica, ela olha... Não, assim, não ela tem fala, nada, "Ó", esqueça a ceia. Ela tem que ser batizada, não porque importa a gente idade. vem com essa Tradição. impregnada. Tradição. Vamos lá. Um dia nós vamos fazer só sobre o batismo infantil. Vale a pena a gente ver, tá? O presbiteriano é meio liberal mesmo. O pastor tem até na Bíblia, depois que Pedro foi preso, que ele sai, que eles oram, e ele é solto, e ele vai para cá, a Bíblia fala que todos foram batizados. Ou seja, as crianças que estavam lá não foram Não, batizadas. não, exceto criança, não. Lá não está escrito exceto criança. Tá. E nem tem, Na sua Bíblia não está nem na minha, mas na dele dá. fala assim, foram para cá e todos foram batizados. Exceto as crianças. Não está exceto as crianças. E também não tinha notícia de rio lá também. Não tinha. Tinha, levaram jacuzzi para tudo quanto é lado lá em Jerusalém. Você foi lá, tinha jacuzzi para tudo quanto é esquina, mano. Cada um carregava um nas costas. Você estava por fora da Bíblia, cara. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus, assim também, agora o capítulo 5. Primeira palavrinha-chave do capítulo 5. Andemos nós em novidade de vida. Como é que deve ser o estilo? Capítulo 6. Como deve ser o estilo? Como é que deve ser o andar de um cristão que recebeu toda essa obra de Jesus? Andemos como Cristo anda. Andar aqui, gente, é lógico que não é assim. Poxa, B, você tem andado tão triste? O que é isso? O seu estado está tão triste. Você tem andado tão eufórico. O seu estado está de euforia. Andar aqui significa ter um estado de andar como Cristo. Agora, qual a resposta que nós vamos dar àquela grande obra desse advogado lá na cruz do Calvário? Andar de um modo digno. Ele está falando de roupa, está falando de nível de escolaridade, ele está falando de igreja, está falando de denominação, ele está falando de sapato, de brinco, não. O estilo de vida. Qual é o estilo de vida brasileiro? Um modo que todo brasileiro vê. Fulano é brasileiro. Um estilo de vida brasileiro com um modelo diferente. Jesus andava igual um judeu, mas ele não era igual um judeu. Ele era igual a Deus. Nós andamos como qualquer um outro. Mas nós não somos como eles. Nós temos um estado de vida espiritual diferente. Nós enxergamos a vida de um modo diferente. Enxergamos a religião de um modo diferente. Enxergamos a família, enxergamos o trabalho, enxergamos a vizinhança, enxergamos o pecado, enxergamos a política, enxergamos o dinheiro, enxergamos a sociedade de um modo diferente. Você é igual a mim, mas você é diferente, né? Eu sou igual ou diferente? Como é que é? É o estilo. É o jeito. Quem andava com o seu sogro, Getúlio, sabia que ele era humano, mas ele era diferente. Olha um exemplo. Muito, não é pouco não. Ele era diferente. É melhor, não estou falando de melhor, estou falando andar de modo digno. Ser diferente no seu ser. Não é estar santo, é ser santo. Isso não quer dizer que ele não pecava, que ele não era humano, não é isso que eu estou falando. Ele era diferente.
Olha o sogro dele. E eu conheci ele, acho que no mesmo tempo que você conheceu ele. E não é só na sua casa, né? No Brasil inteiro. É mole, mano. Um homem de Deus. Até hoje, gente que eu não conheço. Quando fala nele, Quando está conversando, lembra dele. não tem jeito. Comenta. Não tem jeito. Não tem jeito. Meu pai era apaixonado com ele. Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos em semelhança da sua ressurreição. O que ele está dizendo aí, gente? Que quando ele morreu, eu morri com ele. O cara me levou para lá. Falou, Cícero, eu te levo para lá, eu prego você na cruz, mas eu pago, eu sofro. Eu pago a pena judicial, eu pago a pena moral, pago a pena espiritual, mas eu te levo. Você vai morrer comigo. Vou morrer? Vai. Morre. Morreu. Acabou. Estou morto. Morri para esse mundo. Morri para esse mundo. Mas fala que morreu foi o velho homem. Esse novo cresce. E o outro, ó. O velho, ó. E o novo, ó. Entenderam? Essa é a resposta. Eu tenho condição de fazer isso agora? Tenho. Porque foi pago. Eu não devo nada para ninguém. Vai se lascar a consciência, vai se lascar a lei, vai se lascar Satanás, vai, arreda de mim, coisa ruim. Sai dos outros, sai de mim também primeiro. Agora eu posso responder a Deus com santidade de vida. Santidade é isso, gente, não confunda o ser com o ter, não confunda. Tá? Porque nós temos mania de coisificar o sagrado. E temos a mania de sacralizar as coisas. De repente, você usar esse modelo de óculos é muito mais santo do que você ser santo. Porque isso caracteriza uma certa igreja, uma certa religião, um certo modelo bíblico, certo qualquer coisa. Isso é que é importante, não é o que você é. Então você está coisificando o sagrado. Aí quando você pega a coisa e se torna santa a coisa, você está coisificando o sagrado. Na verdade, que nós temos que sacralizar as coisas. Daqui para frente, caiu na minha mão é santo. Opa! Isso é jeito de viver. Violão caiu na minha mão é santo. Carro caiu na minha mão é santo. Roupa caiu na minha mão, olha que barriguinha maravilhosa. Santo! De Deus. É isso que nós temos que fazer. O cristão pode responder assim? Pode. Porque Jesus, eu morri com ele. E, assim como o corpo de Jesus não sofre mais algumas coisas que ele sofria antes da ressurreição. Ele não tem mais sede. Pode tomar água, sente sabor até mais, mas não precisa de tomar água. Ele disse, nunca mais tomarei o fruto da vide convosco, o vinho, até que tomá-lo-ei novo no reino do meu Pai. Vinho novo no reino do meu Pai. O prazer de tomar o vinho no reino do Pai dele vai ser muito melhor do que um Zapata agora. Um vinho novo aqui no Brasil. O que você compra aqui, claro. Não é que ele deixou de fazer, ele não precisa mais. Não precisa mais. Não precisa. Paz com Deus, né? Hein? Temos paz com Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sai da minha cabeça. Vê? Paz com Deus. Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente também seremos semelhantes, sabendo isso, que foi crucificado com ele, Getúlio, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vocês ouviram falar corpo do pecado? O que é isso? No direito romano, o crime, o pior crime que tinha, esses crimes hediondos, ele era pago da seguinte forma. Ele amarrava o morto nas costas do assassino, colocava ele dentro de uma arena e deixava aquele corpo amarrado nas costas do assassino até putrefar. O cara não comia, tomava água, não comia nada, ali ia vomitando, e aquele corpo de morte morria sobre ele. Pagou o crime dele. Paulo disse que o pecado tinha esse corpo de morte sobre nós. Corpo de morte
sai da minha vida, ó, defunto. Agora eu tenho um corpo ressurreto. Mudou. Eu posso viver assim? Devo, preciso, para minha paz. Minha paz com Jesus, minha paz com Deus, minha paz com o Espírito Santo, a paz comigo, com a minha consciência, com a minha história, com o meu pecado, com as bênçãos que Deus me deu, gratidão e um monte de coisa assim. Porquanto, versículo 7, quem morreu está justificado do pecado. Já morri. Como é que eu tinha que pagar meu pecado? Com a morte. Paguei? Paguei. Você morreu? Morri com quem? Com Cristo. Ele levou a minha morte sobre ele e ressuscitou para me dar um corpo de vida sobre mim. É muito profundo o que ele está falando aqui. Ele vai aumentar esse argumento no capítulo 7, semana que vem. E a gente vai descer mais fundo sobre ele. Ora, se já morremos com Cristo, 8, cremos que também com ele viveremos. Sabedores. Palavrinha-chave. Essas são as palavras-chave. Sabedores. Que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Cristo não morre mais, ele já morreu. Isso quer dizer que eu não vou morrer mais, eu já morri. Em Adão, eu continuei morrendo, em Cristo eu já morri, acabou, ressuscitei um novo homem. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para quem? Para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Estão vendo o contraste que ele está fazendo aqui? Assim também vós, outra palavrinha-chave, considerai-vos. O que é considerar, hein? Dizer, ó, eu estou assinando embaixo. Você peca, Cícero? Sim, mas eu me considero legal, moral e espiritualmente morto. Eu já assinei essa sentença. Eu me considero morto. Historicamente, ainda eu dou alguns, quando a gente morre, fica dando aqueles pulos, igual carne no açougue antigamente, Getúlio. Você colocava no gancho, a carne ficava pulando. De vez em quando, eu já morri, sou carne de açougue, mas continuo pulando ainda. De vez, mas estou morto. Eu já morri, eu me considero morto. Esses meninos que estão aqui nem sabem o que é isso que eu estou falando. Eles são carne deles, tudo empacotado, tudo bonitinho. Né? Ó, a carne ficava pulando. O pessoal falava que era peçonha, ficava pulando, morto, no açougue. Aí ele cortava a carne pulando, e ó, bife nela. Igual o rã, igual. Quem já comeu rã aqui sabe, bom exemplo, a rã já era. Né? A rã sem pelo parece uma mulher nua, né? Igualzinho. E ela fica pulando, a rã é igual, não sei se você já viu, fica pulando assim. Aí você vai fritar, ela fica pulando, não me mata. Você come, seu marido também. Ah, pecadora, você é uma gentia. Muito bem. Assim, 11, também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, de maneira que obedeçais suas paixões. Uma coisa que o cristão aprende a fazer, e ele vive a inteira vida falando, um advérbio de negação. Não. Não. Mas não é bom, igual o diabético comer açúcar? É. Você quer? Não, porque isso me mata. Colesterol arrebentando, vai comer a pururuca? Não. Você não gosta? Gostava, nem tanto. Eu gosto mais de mim. Eu gosto mais da minha vida. Não. Se nós aprendemos a falar não, nós vamos dizer sim para um monte de coisas. Para cada não que a gente fala, a gente diz 1000 sim para as outras coisas. 13, nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos, outra palavrinha-chave, oferecei-vos. Olha o tanto de coisa que a gente tem condição de fazer e antigamente não tinha. Oferecei-vos, portanto já oferecei-vos como instrumentos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
Vou explicar isso, Lei e Graça, no capítulo 7, tá? Nós não estamos mais debaixo de quê? Do domínio. Opa, estou falando de domínio, não prática acidental. Domínio, não estamos mais. Olha o que nós podemos fazer e devemos fazer, por gratidão à obra de Jesus na cruz, por resposta à sua obra, com sacrifício de ações de graça. Dizer, não, isso vai me matar. Eu já comi muito açúcar, isso quase me levou para a UTI. Não quero mais. Tá? Agora, a partir do versículo 15, ele vai estar completo no capítulo 7. E semana que vem eu vou terminar essa fase estudando o capítulo 7. Gente, vale a pena ver o que Paulo faz no capítulo 7. Ele compara o casamento, ele fala de 2 casamentos. Não estou dando spoiler. Semana que vem, vocês vão ver que comparação interessante que ele faz. Entre um casamento que deu certo e um casamento que não deu certo. Vale a pena. Capítulo 7. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã, por essa aula gostosa, que podemos aprender de Jesus na Tua palavra. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, esse irmão tão querido, Senhor, que Tu tiraste de um buraco da vida e o tornaste, Deus, um apóstolo dos gentios. Obrigado pelo alimento que o Espírito Santo deu a ele e ele tem nos dado, e queremos repartir agora com essa classe. Leva-nos, ó Deus, para o culto de agora, dá-nos abertura, abrangência espiritual, de entendermos mais um pouco a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 7, semana que vem, terminamos o nosso curso. Quem não veio hoje?